Olá, boa noite. Que bom ter você aqui conosco em mais um encontro da nossa série Mulheres que Sabem, um projeto associado ao Movimento Mundial Mulheres Pensam, que tem como objetivo auxiliar mulheres a assumirem mais cargos de liderança na sociedade. Para você que não me conhece ainda, eu sou Selma Mosquera. Mãe, mulher, esposa, filha, irmã, amiga, mas acima de tudo, uma mulher. E uma mulher que acredita fielmente no poder do conhecimento como agente transformador e empoderador de muitas mulheres. Quando eu decidi vir do Brasil para morar em Portugal, eu vim cheia de garra para realizar um grande sonho de infância, ser cientista. Atualmente, eu estou finalizando o meu doutoramento na Universidade de Lisboa, na área de desenvolvimento de política de recursos humanos, com foco em empreendedorismo migrante. E o tamanho de desafios que eu tive que enfrentar para chegar até aqui. Mas depois de vivenciar todas essas dificuldades e de superar muitas delas, atualmente eu optei por auxiliar mulheres que, assim como eu, desejam vir estudar em Portugal, desejam aprimorar as suas competências profissionais numa vivência internacional, mas não sabem como, não sabem por onde começar. Então, na nossa mentoria acadêmica, nós auxiliamos desde a escolha da universidade, não para de gente aqui, hein, Carol? Desde a escolha da universidade, a elaboração dos projetos de tese, artigos científicos, os aspectos teóricos, metodológicos, e inclusive e principalmente nas questões culturais e acadêmicas daqui de Portugal. Mas nós não estamos aqui para falar de mim. Hoje nós temos um encontro especialíssimo com uma jovem mulher doce, encantadora e contagiante. Temos simplesmente aqui conosco Carol Alves, uma jovem mulher administradora que optou por desenvolver a sua carreira na área do mercado digital, tornando-se assim influencer, digital marketer e empreendedora. Seja muito bem-vinda, Carol, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu de estar aqui. É sempre bom a gente ter esse encontro para abordar temas tão importantes, né, e tão atuais. Então, o prazer é todo meu. Bem, Carol, nós temos um tempo curto, porque conversar com você dá para levar a noite toda, né? Me diz, já que o nosso foco aqui é conhecimento e empoderamento, o que é que o conhecimento representa para Carol Alves? Acho que o conhecimento, para mim, ele simboliza muito a oportunidade da gente ampliar as nossas possibilidades. Eu acho que é como a gente ter mais chaves para abrir mais portas. Então, para mim, ele representa isso. Fantástico. Bem cá, e me diz o seguinte, por que a gente pode considerar a Carol Alves como uma mulher que sabe? Eu acho que todas nós, de uma certa forma, somos mulheres que sabem, né? Cada uma com os seus conhecimentos, cada uma com os seus saberes, mas, para mim, eu me considero, pelo menos, né, uma jovem empreendedora desde os 3 anos, eu diria, já que o empreendedorismo ele não está ligado a você ser empresária e ter um negócio, mas sim a você conseguir desenvolver soluções criativas para problemas reais, de pessoas reais. E eu acho que desde os 3 anos eu me vejo fazendo isso, né? Pelo menos nas minhas lembranças. Então, eu acredito que por ter esse instinto de querer transformar não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão à minha volta também. Excelente. E qual é a relação, já que você toca nisso, de transformar as pessoas que estão à sua volta também, como você percebe essa vinculação entre conhecimento e empoderamento feminino? Eu acho que é uma relação diretamente proporcional, eu diria. Quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades você tem, como eu falei anteriormente, e, consequentemente, mais empoderada você se torna, já que o conhecimento em si, ele te traz a possibilidade de você ter mais controle das suas opções, né? Nas coisas que você pode fazer e nas coisas que você deseja fazer, que para mim é ainda mais poderoso. Excelente. Deixa eu admitir mais pessoas aqui. Enfim, me diz então, Carol, como é que você fala aí desde os 3 anos que você se percebe empreendedora, né? Porque nós tem uma atitude empreendedora, digamos assim. Porque o empreendedorismo, muitas pessoas vinculam a ser empreendedor com ser empresário, e são coisas Totalmente ainda semelhantes, diferentes, né?
Então, assim, como é que você articula essa sua jornada de aprendizagem, que na sua memória, né, na sua história de vida, vem desde os 3 anos, a essa mulher empoderada, no empoderamento enquanto mulher que você tem hoje, que é uma mulher forte, reconhecida pelas pessoas, que tem até fã-clube, né? Então, você tem uma possibilidade de empoderar realmente, de ser exemplo, digamos assim, de muitas mulheres. Como é que você percebe a influência da sua jornada de aprendizagem nisso tudo? Eu fui criada numa família de mulheres muito poderosas, eu diria. Então, as minhas referências de mulher, elas sempre foram muito fortes e muito positivas. E eu acho que na minha formação e nessa minha jornada de aprendizagem, ela começa muito na minha família, dentro da minha casa mesmo. Porque essas mulheres foram as mulheres que me inspiraram e que me educaram para sempre correr atrás das coisas que eu queria, sempre fazer aquilo que eu acreditava. E eu sempre carreguei isso muito comigo. Então, desde os 3 anos, né, que é quando eu me lembro desse meu lado empreendedor, eu era líder de sala, líder de turma com 3 anos de idade. Então, eu queria organizar a minha turma, eu queria dar lugar para as outras pessoas falarem. Então, eu acho que, na minha memória, isso começa realmente dentro da minha casa. O que eu acho que fez toda a diferença, assim, para mim e na minha jornada. E como fica o conhecimento formal, né, o ensino formal e o ensino acadêmico nisso tudo? Então, para mim, eu acredito que os nossos conhecimentos, eles vêm através das nossas experiências. E tudo vai depender muito do significado que a gente dá àquilo que a gente está vivendo. Então, assim, a minha experiência na universidade, ela foi, sem dúvida alguma, uma experiência que mudou a minha vida e que mudou, assim, da água para o vinho, porque não só pelo fato de eu estar na universidade, mas para eu ter prestado a universidade fora do país, né? Eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Foi o momento em que eu realmente conhecer a Carol que eu era e entender que Carol eu queria me tornar, já que nesse momento eu estava fora da influência da minha família, dos meus amigos, das coisas que eu conhecia, tudo era muito novo. Então, como eu falei, o conhecimento ele vem desse significado da experiência. E para mim foi um momento assim muito positivo da minha vida. Maravilha. Mas, como eu falei no início, você é uma jovem empreendedora, empresária empreendedora, e criou, né, uma marca já conhecida, que é a sua Best Version. Então, conta pra gente o que é que você tem aprendido diariamente com o trabalho que você desenvolve na sua Best Version, enquanto mulher, e o que disso tudo pode ser compartilhado com outras mulheres que estão buscando se empoderar. Eu acho que uma das maiores lições que ficam para mim com o meu trabalho e com o que eu abordo dentro da minha empresa, né, que é a sua Best, é o fato de que a gente precisa acreditar mais naquilo que a gente tem para entregar para o mundo. Eu acho que, como mulheres, nós somos pouco incentivadas ainda a acreditar na gente, a ir pelo que a gente intui, né, pelo que a gente sabe e compartilhar aquilo que a gente sabe e não comparar aquilo que a gente sabe com o que outras pessoas sabem. Então, eu acho que essa coisa do acreditar em si mesma ainda é muito sutil, porque muitas mulheres, né, que eu trabalho hoje com 98% do meu público é mulher, elas ainda chegam se sentindo muito inseguras, mesmo que elas saibam que é aquilo que elas querem fazer, mesmo que elas já tenham tido várias provas, esse medo persegue a gente, né? Porque a gente está tendo o tempo inteiro que se provar e provar para o outro que a gente é capaz e provar para o outro que a gente merece, sendo que a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente só precisa assumir consciência do que a gente quer e ir lá e executar aquilo que a gente quer fazer de fato. Excelente, concordo. É uma jovem mulher, mas já tem uma larga experiência aí pela frente, né? A experiência internacional faz a gente crescer a força, isso é um fato. Um fato. Então, é por isso que estudar fora, e não só estudar na universidade, mas fazer cursos fora, ter uma vivência internacional. O Milton Santos diz que faz a gente construir uma nova geografia, uma geografia interna e externa, e isso realmente traz novas versões que a gente não conhecia de nós mesmas, não é? É excelente. É verdade. Mas me diz uma coisa, nessa construção das novas versões da Carol Alves,
quais os maiores desafios que você já enfrentou enquanto mulher para ocupar esse espaço hoje, que é o que você considera que você merece, que você escolheu para você? Eu acho que ao longo do meu processo de vida mesmo, o maior desafio que eu enfrentei foi o de me encaixar no padrão de mulher que me era apresentado. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uma certa aversão, o que eu acho que é terrível, ao que era tido como coisas de menina, porque eu sentia que tudo que era tido como de menina tinha um sentido muito meio ruim, assim, de que era muito frágil, de que era muito boba, de que era muito dócil, de que era muito fraca. E eu não me sentia assim, eu não me via assim, então eu queria evitar ao máximo essa imagem de menina. E essas lembranças são muito fortes para mim, porque eu me via sempre assim, eu não gosto de rosa porque rosa é de menina. Essa era a minha justificativa. E eu acho que durante a minha infância e a minha pré-adolescência, isso acabou me criando um distanciamento entre eu e o meu feminino. E eu acho que isso acontece com muitas mulheres, o que é não positivo, né? A gente não precisaria passar por isso, mas a gente demora um pouco até assumir consciência. Eu acho que, assim, calma, ser menina não é uma coisa ruim, sabe? Eu não sou fraca, eu não sou menor, eu não sou nada dessas coisas. Então, acho que esse foi o meu maior desafio, foi de encontrar o meu lugar como mulher, de me identificar com a mulher que eu realmente era. Excelente. E me diz uma coisa, voltando para o assunto conhecimento, você acha que existe tempo certo para transformar a sua vida através de novos conhecimentos? Quando você quer mudar alguma coisa em você, você tem alguma técnica, algum método que você busca empregar para buscar esses conhecimentos? Eu acho que o tempo certo, hoje em dia principalmente, é o tempo todo. O tempo certo é sempre, o dia, são todos os dias, são em todos os momentos. As coisas elas mudam muito rápido, a gente muda muito rápido. Eu quero uma coisa hoje, daqui a uma semana eu posso já ter conhecido uma outra coisa e eu já quero essa outra coisa. Então eu acho que a gente tem que estar sempre buscando melhorar tanto a gente quanto ganhar mais conhecimento nas coisas que são relevantes para a gente e também nas coisas que a gente desconhece, que eu acho que é uma coisa que a gente talvez exercite pouco. A gente fica muito dentro só da bolha que a gente quer estar e a gente sai pouco, eu acredito. Então, acho que é importante ter um pouco dos dois mundos, né? Tanto aprimorar os conhecimentos que você já tem, quanto conhecer coisas que você ainda não conhece. Excelente. Agora, comenta para a gente a seguinte frase. Descobrindo a minha versão atual, posso assumir o comando do jogo e mudar facilmente de fase. Isso é o mesmo que autoconhecimento? Assim, eu acredito que o autoconhecimento não é possível se você não visita as versões que você já foi. Mas eu concordo que é muito importante que você esteja no presente e focado em quem você é nesse momento. Mas, como eu falei, não acho que é possível você assumir consciência de quem você é nesse momento sem visitar as versões que você já foi um dia. Então, eu acho que é um pouco dos dois, assim, não só descobrir quem você é, mas assumir consciência mesmo, porque uma coisa é você, eu vi aqui, beleza, sei que você existe, mas e aí? E tomar para você isso que você é? Reconhecer de verdade, né, essa pessoa que você se tornou durante os anos, com coragem, com autenticidade. Então, acho que tem um pouco das duas coisas, assim. Maravilha. Novamente, vamos voltar ao assunto conhecimento. Conhecimento formal, conhecimento acadêmico. Como é que você percebe o conhecimento formal acadêmico vinculado ao empoderamento feminino? Ou você não percebe essa vinculação? Você também, se você não percebe. Você percebe ou não percebe? Que link você faz? Como eu falei, essa questão do conhecimento acadêmico, ela traz para a gente a oportunidade de aumentar a nossa visão de mundo, de fazer, como é que fala? Networking, de conhecer outras pessoas, de entender mais sobre o mundo que a gente quer atuar, principalmente se você quer atuar em alguma área muito específica, né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, de conhecer donos de empresas, de apresentar para donos de empresas, de receber esse feedback dessas pessoas que já estão atuando na área. Então, eu acho que
é muito válido e faz toda a diferença. Como eu falei, essa experiência fez toda a diferença na minha vida, porque é uma oportunidade da gente trocar não só com quem a gente convive, né, com quem está no mesmo patamar que a gente, mas também com pessoas que já trilharam o caminho e que já estão mais adiante, que já viram outras coisas, que têm uma bagagem também de conhecimento para poder passar para a gente. Então, eu acredito que nos empodera nesse sentido, de aumentar também a nossa bagagem, né? Porque quando o outro, que tem uma bagagem maior que a minha, compartilha comigo, a minha bagagem dobra. Então, isso é extremamente positivo. Muito bom. A gente sabe que você formou em administração com foco em marketing. Hoje você é digital marketer, né? Trabalha nessa área. E como a gente está aqui com foco na questão do empoderamento feminino, como é que a gente pode trabalhar a questão do empoderamento feminino no mundo da gestão e do marketing digital? Eu acho que o primeiro passo, antes de tudo, é garantir a representatividade das mulheres nessas duas áreas, né? Então, assim, é difícil a gente falar sobre empoderamento feminino se a gente não tiver mulheres representando a gente tanto na gestão quanto no marketing digital. E ampliar essas oportunidades, né? Ampliar essas possibilidades delas garantirem esse conhecimento que elas precisam para atuar nessas áreas, acho que seria o fundamental. Eu acho que a representatividade em si, ela já fala muito, sem que a gente precise falar sobre o assunto necessariamente. Mas, assim, dentro da sua Best, a gente fala muito sobre essa questão do empoderamento, né? E disso que eu falei anteriormente, de a gente acreditar no nosso poder como mulher mesmo. Excelente. Já que estamos falando em poder de mulher, e mulher assumir, né? A gente fala sempre aqui que o movimento Mulheres Pensam, ele nasceu de uma pesquisa feita pela Cátia de Castro. Eu não estou vendo todo mundo que está aqui. A Cátia, sempre que pode, ela entra nas atividades, que identificou, realizada inclusive lá na Bahia também, foram 4 estados brasileiros, que pouquíssimas mulheres assumiam cargos de liderança. Olha lá a Cátia dizendo, estou aqui. Assumiam cargos de liderança. E é justamente esse movimento para que mais mulheres possam nos representar nesses cargos de liderança, não por serem mulheres, mas por serem competentes. Não é uma questão de gênero, é uma questão de formação e competência, que a gente precisa entender. E o resultado da pesquisa foi assustador, porque diziam que as mulheres não assumiam esses cargos porque elas não tinham competência, porque elas eram muito emotivas, porque elas ficavam brigando com a coleguinha do lado, porque elas não sabiam se vestir. E aí nasce esse movimento para a gente mostrar que a gente sabe sim, a gente é competente sim, e que a gente, quando chega, a gente realiza com segurança, com firmeza, e que gestão e marketing e empreender é coisa de menina também, porque isso é uma competência pessoal e não de gênero. Exatamente. Então, conta para a gente qual é a mulher que te inspira ou te inspirou e que, para você, é uma espécie de referência na área de saber e conhecer. Fala um pouco dessa mulher ou dessas mulheres para a gente poder conhecer um pouco seu mindset. Eu nunca fui muito de ser fã de pessoas externas, assim. E como eu falei, eu fui criada numa família de mulheres muito poderosas. Então, eu poderia citar diversas mulheres aqui para você, mas eu vou falar um pouco tanto da minha avó quanto da minha mãe, que para mim tem saberes muito distintos, mas que me inspiram assim igualmente. Eu acho que minha avó ela era uma mulher que tinha poucos recursos, mas fez tudo o que ela pôde com os recursos que ela tinha para garantir que a próxima geração fosse uma geração que ia saber mais do que ela e para passar esse movimento, porque eu acho que foi o mesmo que minha mãe fez. Ela usou os recursos que ela tinha para garantir que eu também ia ter outros saberes, né? Mas as duas me inspiram muito, primeiro porque são duas pessoas que não se conformam. Eu acho que são duas mulheres inconformadas. Então, quando a gente se torna uma mulher inconformada, a gente busca outras soluções que não nos foram apresentadas necessariamente. A gente vai buscar da nossa forma, de acordo com o que a gente acredita que a gente pode fazer. E na nossa família, a gente acredita que a gente pode fazer muito. E a gente se coloca nesse papel, né? Às vezes em inglês a gente fala overwhelming, né? Que é assim, a gente às vezes se sente, meu Deus, é muito mesmo que dá para fazer, mas caraca, calma, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo.
mas elas duas me inspiram muito. Minha mãe, ela sempre me deu liberdade para eu ser quem eu era. Ela nunca foi de podar a Carol, sabe? De cortar as minhas ideias. Pelo contrário, ela sempre foi do tipo que incentivava as minhas ideias e me dava essa autonomia para eu agir com as minhas próprias pernas. Quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu decidi que eu ia para os Estados Unidos e que eu apresentei essa ideia a ela, na época parecia uma coisa muito impossível para a nossa família, porque estudar nos Estados Unidos é uma coisa muito cara, né? E aí eu fiz todo um cálculo, todo um planejamento para poder já chegar lá com a resposta meio já um pé para o sim. E aí, quando eu vi que ela estava aceitando mais a ideia, ela virou para mim e falou assim: olha só, você vai, mas eu não vou mexer uma palha. Você vai se você conseguir resolver os seus BOs sozinha, porque aí você vai me provar que você consegue morar sozinha em outro país. E foi exatamente isso que eu fiz. Isso não foi em nenhum momento, meu Deus, minha mãe não vai me ajudar. Isso foi tipo, beleza, é isso que precisa? Bora! Então, eu acho que elas duas ficariam aqui como os meus exemplos. Excelente. E hoje, quais são as suas fontes prediletas de conhecimento? Fala um pouco para quem está nos assistindo, como é que você busca estar atualizada? Então, construindo novas versões. Exato. Eu acho que trabalhando com o digital, um parâmetro que para mim é muito importante, que eu sempre uso, é buscar conhecimento que não vai ser somente útil para a Carol, mas que vai ser útil para a minha audiência, que é quem eu estou tentando atingir também, né? E na maior parte do tempo a gente está crescendo junto. Então, eu estou aprendendo coisas e compartilhando essas coisas com outras pessoas para que elas possam também iniciar os movimentos delas. Então, eu fico muito atenta ao que as pessoas estão dizendo. Então, ao que elas têm dificuldade, ao que elas estão tentando aprender, ao que eu não sei e que elas estão tentando aprender. Então, duas coisas que eu gosto muito é de autoconhecimento, que para mim é fundamental em qualquer área que você esteja atuando, principalmente se você está lidando com pessoas e está tentando inspirar outras pessoas. Acho que o ponto de partida é você conhecer a você mesma. E como eu falei, né, isso é uma coisa que está acontecendo o tempo inteiro, não para, não chega um momento que eu diga assim, agora eu sei quem eu sou, porque nesse momento eu já mudei. Então, é uma constante. E nessa questão do desenvolvimento, não só o pessoal, mas de todas as formas, de como você se comunicar melhor com as pessoas, de como você entender melhor as necessidades das pessoas. Então, eu acho que os livros, para mim, eles ficam aí como primeira referência. Depois que eu entrei para a vida adulta mais, eu desenvolvi mais o gosto pela leitura. E tem um livro que eu gosto muito, que eu vou indicar aqui, que ai, meu Deus. A Coragem de Ser Imperfeito, que é de Brené Brown, que é um livro que eu gosto muito e tem um documentário na Netflix também. E o Google, que é, assim, né, fonte de tudo, né? Então, tudo que você quiser saber, você procura no Google. Mas, como eu falei, uma coisa que, para mim, é a fonte, assim, do que eu quero pesquisar, é o que eu observo as pessoas comentando nas redes sociais, comentando nas lives de outras pessoas, perguntando para outras pessoas, porque não necessariamente elas precisam estar perguntando para mim, para eu saber que elas têm dúvida nisso, entende? Então, eu fico observando o movimento das pessoas online. Maravilha. A gente está aqui quase chegando já no finalzinho. Diz para a gente aí que conselho, dica ou sugestão você dá para as mulheres que nos assistem agora e que podem perceber em você um exemplo de mulher empoderada a ser seguido. Eu acho que primeiro é ter coragem, como eu falei, de ser quem você é, assumir quem você é com autenticidade. E acho que a gente confunde muito ser autêntico com ser diferentão, né? Mas ser autêntico é simplesmente abraçar aquilo que você é, aquilo que você se tornou, né? A versão que você é agora, e agir com isso que você tem, com a bagagem que você tem. Nem sempre os recursos que a gente vai ter nesse momento a gente vai acreditar que são suficientes, e nem sempre vão ser suficientes, mas assim, se só tem esses, vai com esses mesmo. Isso foi uma coisa que eu também aprendi quando eu fui estudar fora. Eu, na época, fiz todo um planejamento, né, como eu falei, só que na época o dólar estava R$2. Então, assim, nos meus primeiros 6 meses, todo o meu planejamento tinha ido por água abaixo, mas chegando lá, eu vi que tinha possibilidade de conseguir uma bolsa jogando futebol, fui para o teste do futebol, passei no teste do futebol, vi que tinha condição de conseguir bolsa pelo acadêmico,
participei das bolsas do acadêmico, ganhei 2 bolsas pelo acadêmico. Então, assim, você não vai conseguir ver o final da jornada sem caminhar nela. Tipo, sabe quando você tá numa estrada e aí tem uma placa lá longe e você não consegue ler? Só tem como ler quando você já tá caminhando. Quando você vai chegando mais perto, você consegue ler e aí vai ter uma outra placa mais na frente que você não estava vendo no ponto anterior e que você vai ver quando você chegar nessa primeira placa. Então, assim, só tem como a gente aprender fazendo. Então, para mim, o que eu diria é comece, independente de quais são os recursos que você tem, independente de se você está com medo ou não. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas comece. E o quanto antes, melhor. Carol, super obrigada por você estar aqui. Uma coisa que você falou e que eu concordo, e assim, você deu um depoimento muito, muito real, é que o empoderamento feminino, ele passa de geração a geração. E é por isso que nós, mulheres, temos esse compromisso imenso de auxiliar as gerações todas, os nossos antecessores, né? E os nossos herdeiros também, as nossas herdeiras. E lembrar, e essa é uma opinião minha, não li em lugar nenhum, é que construir esse empoderamento é também trabalhar com os seus filhos homens, com os seus parentes homens, o que é ser mulher e o respeito por essa mulher. Porque às vezes a gente fala muito de empoderamento feminino e fica no clube da Luluzinha. E se a gente quer igualdade de gênero, toda a gente tem que entender que nós temos que ser respeitados por sermos seres humanos, né? E não por sermos homens ou mulheres. Mas, enfim, como a gente tem ainda aqui 8 minutinhos, eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta para a Carol. Abre aí o microfone. Quem se habilita? Ninguém quer perguntar nada? Então, Carol, fala mais para a gente nesses minutinhos que a gente tem aqui de sobra. Um pouco mais sobre a experiência de estudar fora, como foi se adaptar à cultura, porque uma coisa que eu percebo aqui em Portugal, e eu sofri muito, foi quando eu cheguei no ambiente acadêmico, e olha que aqui a gente fala português, mas apesar de falarmos português, a gente está num outro ambiente cultural e a nossa língua portuguesa parece outro idioma. Então, tinha dias que eu entrava na sala de aula e o professor começava a dar aula e eu saía a chorar, porque dizia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse doutoramento? Eu não sei nada. Aí depois eu ia estudar e dizia, isso se refere àquilo, né? Por exemplo, falar de Excel, aí a folha de cálculo, e aí ele tinha expressões que eu achava que eu não ia conseguir dar conta do doutoramento, porque eu não estava adaptada à cultura. Como essa questão cultural interfere na formação acadêmica? Então, para mim, foi muito desafiador, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu acho que até eu fui assim, meio louca de ter decidido nessa condição, eu não era fluente. Então, assim, eu não me considerava fluente em inglês. Eu cantava música em inglês e era isso aí. E aí eu decidi fazer faculdade lá e, além de me comunicar em inglês, eu tinha que aprender business em inglês, o que era completamente diferente. Então, tinham termos que eram muito específicos. Foi muito difícil para mim no começo, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, então acho que eu encarei mais assim, essa realidade aqui que eu escolhi, foi uma escolha minha, foi uma decisão minha, então bora estudar para poder conseguir entender o que o professor está falando na aula, porque até então eu não estava entendendo nada. Meu primeiro semestre foi assim, só estudando em casa, porque na hora da aula era realmente muito difícil. E, para mim, eu acho que a diferença de cultura que ficou mais marcante é porque o americano ele tem um jeito que é muito diferente do brasileiro, né? Então, eles têm essa coisa do espaço pessoal, que para mim, não era muito comum a gente estar sempre abraçando, tocando e tal. E muitas vezes eu acho que eu sentia falta desse calor, assim. Mas, aos poucos, eu fui me adaptando, enfim, me tornando mais flexível àquela nova realidade. Excelente. A Kate está aqui e levantou a mão, quer falar. Seja bem-vinda, Kate. Obrigada por estar aqui conosco. É uma mulher inspiradora. E que pensa? Obrigada, que pensa. Olá, Carol, é um prazer enorme. Muito obrigada, Selminha. É muito interessante ver uma mulher jovem com tanta eloquência e clareza, né, das coisas. Isso inspira, realmente ajuda. Já que nós estamos aqui no Mulheres Pensam e você influencia, quanto que é importante? Explica para nós quanto que é importante participar de movimentos e defender causas, porque a Selma falou da questão de não fazer clube de Luluzinha e esse movimento determina isso. Nós somos todas
todos iguais, por isso temos que nos comportar com igualdade, né? E nós estamos tendo dificuldades da sororidade, Carol, de mulher apoiar mulher, mulher fazer grupo com mulher. Explica você que influencia, pode influenciar hoje, quanto que é legal, quanto que é importante nos juntarmos para ajudar, cooperar, colaborar. Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa sempre se colocar no lugar de outras mulheres que estão fazendo coisas para nós. Independente de você ter o mesmo sonho ou não dessas mulheres, esse sonho também é seu, também é para você. Porque pode ser para sua filha, pode ser para sua irmã, pode ser para, enfim, para outras pessoas, né? Mas a gente sempre fala no digital, pelo menos eu sempre falo, que mais do que você influenciar pessoas, você precisa começar a criar movimentos, de fato. Porque são nesses movimentos que você vai encontrar as suas tribos e construir as suas tribos, né? E trazer mulheres que têm esses mesmos ideais, que pensam de formas semelhantes ou que querem aprender com a forma que você pensa, que pode ser diferente da dela também. Mas eu acho que a importância desse movimento é justamente da gente trazer mais consciência, não só para as mulheres, mas também para os homens, e ajudar a gente a se erguer cada vez mais. Porque, assim, mesmo hoje em dia já sendo um movimento existente, né, um movimento de mulheres, ele é ainda um movimento que precisa crescer muito. Então, cada pequena ação que a gente faz, ela faz uma diferença gigante. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas comentar num post não é importante. Quem disse que não é importante, sabe? Então, assim, se essa é a forma que você tem de contribuir, faça o que é pouco. Se é pouco, então por que você não está fazendo ainda? Então, acho que é de assumir mesmo essa consciência de que toda pequena ação, ela vai gerar um grande resultado. Obrigada. Obrigada a você. Excelente, Carol. É meio efeito borboleta, não é? A gente move um grão de areia e muda o mundo. E a ideia é justamente essa. E essa ideia, quem me convidou para integrar o movimento Mulheres Pensam foi a Patrícia Fraga. E quando ela falou para mim, eu fiquei encantada, porque é justamente essa a ideia. Vamos nos unir, cada uma no seu estilo, cada uma na sua versão, e dar o que você pode dar de melhor. Uns podem dar mais, outros podem dar menos, outras não podem dar, vem receber e venha. Venha, porque nós estamos aqui para exercitar essa sororidade, como a Kate falou. E aí a gente já deixa aqui o convite para tantas mulheres que estão nos assistindo, e temos homens aqui também nos assistindo também. Ótimo! Inspirem-se e inspirem as mulheres que vivem com vocês. Nós queremos agradecer muito a sua presença, Carol. Eu estava aqui com um brilho nos olhos, vendo você falar, super orgulhosa de ver a terceira geração de uma família brilhar enquanto mulher empoderada, e as próximas mulheres empoderadas vêm aí, e a gente está aqui para fortalecer cada vez mais uma a outra, precisando de nós. É só nos procurar, seja a minha, a Kate, a Carol, a todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Muito obrigada. Obrigada Boa a vocês. noite. Semana que vem tem mais. Nós teremos aqui a doutora Rosa Lutete, uma angolana maravilhosa, que simplesmente assumiu a direção da EURAM, a European Academy Management, daqui de Portugal. Então, assim, ela sai de África, vem para cá e é um espetáculo de investigadora. E teremos também duas mulheres empreendedoras fantásticas, a Ana Pinho e a Andréia Gomes, que trabalham na área de qualidade aqui em Portugal, que é uma área muito trabalhada pelos homens e que dão show. São 3 mulheres maravilhosas. Então, nós esperamos vocês aqui no próximo encontro. Muito obrigada, até a próxima. Gratidão e estamos juntas. Beijo grande. Beijo.